Olá, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Gabriel Ventura. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative as notificações, para que sempre que eu postar um vídeo novo, você seja notificado. Hoje eu quero falar com você algo muito profundo sobre Efésios capítulo 6, quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus nas nossas vidas. Guarde essa frase: é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Essa frase carrega uma verdade que nossa geração precisa redescobrir, e isso é extraordinário. O jardim representa paz, estabilidade, conforto e tempo de crescimento. A guerra, no entanto, representa crise, pressão, sofrimento e momentos em que já não existe tempo para aprender o básico. O princípio é simples: o preparo sempre acontece antes da crise. E é exatamente isso que Efésios 6 nos ensina. Paulo não escreve para pessoas que já estavam no meio da batalha, dizendo: agora corram atrás da armadura. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes no dia mau. Perceba essa ordem clara. Primeiro vem o fortalecimento, depois o revestimento. Só então chega o dia mau. A armadura nunca foi uma reação à guerra. Ela sempre foi uma preparação para ela. Ninguém veste a armadura quando a espada já está sobre a sua cabeça. Da mesma forma, ninguém cria raízes quando a tempestade já começou. É por isso que também vemos no Salmo 1, o salmista descrevendo o justo como uma árvore plantada junto às águas. Quando a seca chega, ela continua firme, não porque aprendeu durante a crise, mas porque aprofundou suas raízes antes da crise. Jesus também ensina o mesmo princípio em Mateus capítulo 7. As duas casas enfrentaram a mesma tempestade, os mesmos ventos, a mesma chuva, a mesma força. A diferença não estava na tempestade, mas no fundamento construído antes que ela chegasse. A crise não cria fundamentos. Entenda isso. A crise não cria fundamentos. Ela apenas revela quais fundamentos já existiam. O mesmo acontece conosco. A pressão não produz caráter. Ela revela o caráter. A guerra não produz fé. Ela revela onde nossa fé está firmada. A tentação não cria convicções, ela revela quais convicções foram construídas no secreto. Talvez seja por isso que tantas pessoas desmoronam quando chega a tempestade ou diante das pressões da vida. Não é porque Deus as abandonou, mas é porque passaram anos cultivando aparência enquanto negligenciavam profundidade. Viviam reagindo às circunstâncias, mas nunca se preparam para elas. E isso é muito profundo. Esse é o segredo de Efésios 6. A armadura de Deus não é um equipamento de emergência, ela é um estilo de vida. Cada peça representa uma disciplina cultivada diariamente. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra, a oração, tudo isso é desenvolvido no jardim para ser usado em meio à guerra. Por isso, é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. O jardineiro na guerra tenta aprender sob pressão. O guerreiro no jardim aproveita o tempo de paz para fortalecer o seu espírito, aprofundar suas raízes e conhecer mais a Deus. Quando o dia mau chega, ele não precisa improvisar nada, ele apenas permanece firme. No fim de tudo, a grande pergunta não é se haverá guerra. Jesus já garantiu que a guerra virá. A pergunta é: o que você está fazendo hoje que o sustentará quando o dia mau chegar? Leia a palavra antes de precisar de respostas. Ore antes de precisar de socorro. Obedeça antes que a pressão exija uma decisão. Crie raízes enquanto ainda há sol, porque a guerra apenas revela aquilo que foi forjado no secreto na sua vida.
E esse é o segredo de Efésios 6. Os maiores guerreiros não são formados no campo de batalha. Eles são forjados no jardim, quando ninguém está olhando. E quando o dia mal chega, eles não permanecem de pé porque são fortes, mas porque aprenderam no tempo de paz a depender completamente de Deus. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo hoje, mas eu tenho uma certeza com base em tudo isso: o dia mal virá. E se ele chegar hoje, você está preparado? Ainda há tempo, sem dúvidas, em que nós temos essa oportunidade de nos prepararmos. E hoje eu quero orar com você para que o Espírito de Deus te fortaleça, te revista com a armadura de Deus sobre a tua vida, para que você possa resistir o dia mau. O Senhor é contigo, Ele é a sua fortaleza. Pai, nós queremos que neste dia o Senhor nos fortaleça, nos revista para suportarmos, para resistirmos o dia mau. Senhor, que nossa dependência, que a nossa força esteja no Senhor. Que venhamos aprender, Senhor, não somente a viver tranquilos no dia da paz, no dia da tranquilidade, mas também que nesse dia venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu não sei qual é o momento e a fase em que meu irmão está vivendo, Pai, mas eu peço que, se no tempo de paz ele esteja hoje, que ele esteja crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, se fortalecendo, se aprofundando no secreto ainda mais. E se ele está passando por dificuldades, por lutas e tribulações, que o Senhor o sustente em meio a esta tempestade, a essa guerra. Que nós venhamos criar raízes no dia de paz, que nós venhamos nos fortalecer, Senhor, afiar as ferramentas no dia de paz, para que na guerra venhamos ser estas pessoas mais do que vencedoras. Em Teu nome, Jesus, nos dê paz, tranquilidade, e que este dia seja um dia de bênção sobre as nossas vidas, um tempo de extraordinária evidência do poder do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.